Alexa, para. A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, ouvindo esse louvor abençoado, quero trazer uma mensagem da palavra de Deus para a sua vida, dizendo que a palavra de Deus ela é viva, ela transforma. Eu tenho batido nessa tecla porque é uma forma da qual eu expliquei na semana passada a diferença entre Pedro e Judas. A palavra de Deus ela tem que fazer efeito em nós, ela tem que surtir efeito em nós. E para isso, amados, ela tem que mudar a nossa vida. Mudar de uma forma que nós vamos entender que Deus é a palavra dele hoje para nós. É algo interessante você entender que não é somente o poder de Deus, a unção de Deus que prevalece. Não é os milagres que prevalecem. O que vem prevalecer na nossa vida é o caráter de Cristo expresso através do Espírito Santo. Eu preguei isso num domingo, falando dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito nada mais é do que o caráter de Cristo. Todos aqueles atributos do fruto do Espírito é para que nós possamos cada dia mais nos aproximarmos do varão perfeito, né? Daquele varão que vai subir ao céu, aproximar-se de Jesus. Como assim? Por exemplo, se você tem amor, como Paulo diz que o amor
ele tem que ser algo que permanece dentro de nós para sempre. E uma coisa, o amor não arde em ciúmes, o amor não se soberbece, o amor... Ele quis dizer isso. Esse fruto do Espírito do amor, ele prevalece, tem que prevalecer. Isso vai ficar até o final. E os demais estão dentro desse fruto. Longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso faz parte do caráter de Cristo. Por isso que nós, quando buscamos a Deus, não só buscamos o poder de Deus para fazer milagres. Isso é uma parte que é necessária, fundamental, mas não é o principal. O principal é que nós nos aproximamos de Deus e tenhamos o caráter de Cristo. Eu quero ler um texto com vocês em Atos capítulo 6. Foi um momento em que a igreja passou dificuldade, Cresceu e aí começou a ter muita gente e as pessoas começaram a achar algumas coisas. Eu estou certo, eu estou errado, não é bem assim, é por esse caminho. Porque onde junta seres humanos, com certeza vai ter divergência. E a unidade é fundamental. E o princípio principal, amados, hoje em dia, é você ter um caráter ilibado, uma pessoa formada pelo Espírito Santo e absorvendo a palavra de Deus e vivendo esta palavra. Porque está em falta. Se você for ver o mundo, você vai ver que o mundo está praticamente fora. A questão de caráter está muito ruim. As pessoas estão fazendo como o que quer. A lei parece que não existe mais lei. Você anda nas ruas, você vê que as pessoas estão totalmente fora da lei. Não querem mais obedecer. Eles querem viver a vida deles e que se dane o outro. E cada vez mais está virando essa baderna, essa bagunça. E nós, como igreja do Senhor, não podemos só chamar as pessoas para dentro da igreja se nós não formos curados, tratados e sermos transformados pelo poder de Deus para não se contaminar e para ser exemplo. Porque, amados, isso está em falta no mercado. Caráter não tem mais no mercado. O caráter está sendo extinto do mercado. As coisas estão sendo feitas de qualquer jeito. Estão mudando as leis justamente para favorecer as pessoas que não têm caráter. Pensa bem, amados. Coloque a sua presença de Deus. Agora eu quero que você entenda esse propósito. Eu sou uma pessoa que prego a unção do Espírito Santo, o poder de Deus, a cura, o milagre. Deus já me usou de várias formas, operando, libertando vidas, curando, mas eu vejo que neste momento, a igreja, para subir, ela precisa afirmar-se com o caráter de Cristo. Colocando aqui, Atos 6 diz o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O que eu vou dizer aqui, amados? Qual é esse problema? Que problema é esse aí, pastor? Que murmuração dos helenistas. Quem são os helenistas? Helenistas são aqueles pessoas judeus, mas que tinham uma tendência grega, ou seja, tinham uma cultura grega. Eram judeus. Helenistas significa que helenistas significa que vieram da cultura helênica, cultura da Grécia, de Alexandre Magno, influenciado pela cultura grega, São judeus helenistas que aceitaram Jesus e que os hebreus, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que não são gregos, que não são dessa mesma característica, começaram a puxar a sardinha para o lado deles. Quando vai sustentar as viúvas, dá preferência às viúvas que são judias e não os helenistas, as gregas, as mulheres, os judeus que têm uma tendência grega, que fala a língua grega, que teve a cultura da Grécia influenciada ali por causa da miscigenação e da cultura da Grécia, por exemplo, tanto que o Evangelho foi escrito em grego. Amém? O Novo Testamento está em grego. Então você vê aqui uma coisa importante, irmãos.
houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição de água. E viúva, mano, é por causa da perseguição, porque eles eram cristãos, eles não davam o braço a torcer, eles estavam servos de Deus, como os hebreus também. Então os 12, quem são os 12? Os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Vamos interpretar isso aqui. Ou seja, as pessoas estavam preocupadas em salvar vidas, em ministrar a palavra de Deus, que hoje eu também fico preocupado com isso. Temos que buscar salvar vidas por reino de Deus. Hoje uma pessoa entra na igreja não é para receber bênção, ela recebe a palavra de Deus para entender por que Jesus morreu por ela, se arrepender dos seus pecados e buscar a santificação. Buscar um novo nascimento, ser um novo nascimento e entender o que é a justificação e buscar a sua santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor, está escrito lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então nós temos que buscar primeiro uma preparação dessa pessoa para que ela seja salva, para que seja estruturada, para que seja curada, depois ela ser uma pessoa. Mas antes, de tudo isso, é importante isso. Então, o que acontece aqui? Aqueles que estavam ministrando a palavra vão continuar ministrando a palavra. Estão lá ministrando de casa em casa, onde eu vou, onde uma pessoa que precisa de Jesus, vamos pregar, vamos salvar essa vida como hoje temos que fazer também. Mas agora, tem um outro porém aqui, irmãos. Ele diz assim: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Eles colocaram uma prioridade na palavra de Deus. Servir as mesas ficou em segundo plano. Não podemos deixar de ministrar a palavra, porque a palavra ela não pode parar de ser ministrada. Não pode haver uma ação social, ela tem que existir em todas as igrejas. Isso é fundamental. Mas essa ação social ela não pode sobrepujar. Porque você dá comida às pessoas, acontece como em algumas igrejas. Fica aquela fila na porta de servindo comida para as pessoas voltam todo dia e vai comer. Isso aí a pessoa está se alimentando de uma comida que vai perecer. O maior alimento que existe é a palavra de Deus. Então, nós temos que sim, fazer com que levar o alimento, levar as mesas, atender as mesas, mas levar dentro dessa contribuição, dessa ajuda, fazer com que a palavra de Deus seja ministrada nessas vidas. E aqui vem um exemplo, Primeiro vamos seguir. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens. Então eles resolveram chamar 7 homens. E colocaram aqui algumas... como serão essas pessoas que vão atender as mesas? Primeiro tópico. Primeira característica dessa pessoa, primeiro atributo dessa pessoa é boa reputação, bom caráter. Amados, isso nós não podemos deixar. Ah, não, pastor, temos que pegar aquele ungido que faz, que sapateia, que pula, que glorifica. Não, mas primeiro tópico, primeiro item, a prioridade é boa reputação. A pessoa tem que ser boa reputação. Ah, mas só isso, pastor? Não. A boa reputação chama os outros. Chama os demais. A pessoa tem que ter boa reputação, tem que ter um bom caráter para poder lidar com situações difíceis. Uma pessoa que está adulterando, uma pessoa que está roubando, uma pessoa que está agindo de forma incorreta, ela vai olhar para mim, vai olhar para você e vai ver, poxa, esse é um exemplo de Deus. Eu estou com ele e não abro mão. Ele não é só cristão de boca para fora, da palavra para fora, não. Não é cristão só para curar, não. Ele tem um caráter de Cristo. Ele tem ali uma visão. Eu quero segui-lo por causa da integridade desse homem. É um homem íntegro. É um homem abençoado, mas é um homem íntegro. Depois, sim, ele vai colocar os outros atributos. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Espírito Santo por quê, mano? O Espírito Santo é
com certeza não basta ficar só com o Espírito Santo que você aceitou. Tem que estar cheio. É fundamental estar cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque você levantou a mão para Jesus, você não está cheio. Você está cheio do mundo, você veio do mundo agora. Então você está cheio do mundo, cheio das coisas do mundo, deste mundo. Mas você precisa buscar o Espírito Santo para cada vez mais se capacitar e ficar cheio. E quanto mais cheio você vai ficar, você vai transbordar. A unção de Deus tem que estar em você. Você tem que ter uma fé sobrenatural. Você tem que ter dom de língua, os dons do Espírito Santo para falar com Deus na mesma língua que Deus. Que isso, pastor? Deus não entende a minha língua? Entende. Mas Ele sabe que você buscou o dom da glossolalia, a língua dos anjos. Você se absteve mais da sua linguagem e trouxe a linguagem de Deus para dentro de você, porque ela vai fluir para quando falar com Deus, quando você conversar com Deus. É muito bom você ter os dons do Espírito Santo. Paulo diz isso, né? Buscai os dons. E eu quero que todos falem em outras línguas. Por quê? Porque você está em casa, amados. Tinha um pastor que falava que era dono de pijama, mas não é. Não quero vincular isso a casa somente. Os dons de línguas, ele está em qualquer lugar. Você tem que buscar Deus, você falar em línguas, ter esse dom, ele te edifica, ele edifica a você próprio. Amém? E não só o dom de línguas, o dom da fé, o dom de curar. Esses dons, amados, eles estão dentro do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você absorve esses dons. E você começa a orar pelas pessoas e as pessoas começam a ser curadas. E você começa a abrigar isso para você como se fosse uma coisa que você... Meu Deus, Jesus está em mim, está operando através de mim, da mesma forma como fez no passado. Né? João capítulo 14, versículo 12. João 14, 12. Né? Se você crer, fará as obras que Jesus fez ainda maiores. Porque o Espírito de Cristo está em você. E você vai operando. E você vai tomando confiança. Cada vez mais que você fica cheio, essa confiança é muito importante. Às vezes eu vejo um jogo de tênis, né? Eu vejo lá o jogador joga muito bem, de repente ele começa a ter uma queda, a pessoa fala, ele está perdendo a confiança. Ou então o jogador de futebol, rapaz, ele está sem confiança. Quando o jogador está com confiança, ele dibra 1, dibra 2, ele dibra 3, ele vai correndo, ele chuta de longe, porque ele está com confiança e ele começa a fazer gols, começa a trabalhar melhor. O Espírito Santo, quando você começa a trabalhar e curar e ver que cura, que não precisa ser uma oração toda cheia de detalhes, mas é oração. Senhor, essa pessoa precisa de uma cura, recebe em nome de Jesus, e você começa a ter confiança, porque o caráter de Cristo, a unção do Espírito Santo começa a transbordar em você, como Pedro e João chegaram na porta de Formosa. Quantas vezes ele deve ter entrado ali e aquele judeu paralítico estava ali, aquele coxo de nascença estava ali, mas quando ele entrava dessa vez, eles estavam cheios do Espírito Santo. Olharam para o coxo e os dois, levanta-te e anda. O prato eu não tenho, mas o que eu tenho eu vos dou. Levanta-te e anda. E pegou pelas mãos e levantou ele. E aí os artérios, os ossos se firmaram, por causa que o poder de Cristo, o poder de Deus, a glória de Deus se manifestou ali. Essa forma de confiança, amados, é cheio do Espírito Santo. Por isso que é cheio. Eu gosto muito dessa palavra em Lucas capítulo 4, quando Jesus Cristo voltou. Vou ver se eu acho aqui, amados, que eu não posso demorar muito aqui. Nós temos pouco tempo. Quando você está vendo aqui Lucas capítulo 4, ele volta, ele fala no versículo 14, depois que Jesus Cristo voltou da tentação, né? Voltou da tentação, isso mesmo, ao ser todo batizado, a mim foi Jesus, forma tal. Ele diz aqui, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Ou seja, quando Jesus saiu de enfrentar Satanás, quando lutou contra o diabo, quando as armas espirituais dele foram colocadas diante de Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se prostrado me adora, não, só a Deus eu vou me prostrar, só a Ele eu vou adorar. Pular do pináculo do templo, que os anjos
Ele falou assim, ao teu Deus não devemos tentar ao nosso Deus. Ele está dali cheio da palavra de Deus, cheio da unção do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo. Quando você começa a ser usado por Deus, quando você começa a trabalhar na obra de Deus, quando você começa a investir em você do reino, a glória de Deus se manifesta de tal forma que a confiança vai adquirindo. Você começa a adquirir os filhos. Quando em Atos capítulo 2, né, como você vê aqui, ó, o que acontece quando eles foram batizados do Espírito Santo? Né, ao cumprir. E apareceram com ele, versículo 3, línguas como se fosse de fogo, e pousaram sobre cada um deles. E todos, versículo 4, ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outra língua, segundo o Espírito concedia. O cheio do Espírito Santo fez com que Pedro perdesse o medo e pregasse para todos aqueles que crucificaram Jesus e falar coisas assim que ele não falou. Ele estava com medo de Jesus. Na hora que Jesus foi preso, ele estava com medo. Mas aqui ele diz no versículo aquele, e falou Deus que a descendência seria peregrina na terra estrangeira. Aí ele começa a comentar, falar. Então ele deu, explicando sobre Jesus Cristo, ele chega uma hora que ele falou assim, perdoe. No capítulo 2, ele diz o seguinte, aí o discurso de Pedro, né? Então levantou Pedro com os 11, no versículo 14, advertiu os termos, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tornai conhecido disto e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí ele começa a discernir, tratar e falar, porque a respeito, e ele diz aqui, né, 32, a este Jesus Deus ressuscitou dos mortos, né? Todos somos testemunhas, né? E antes ele bota, sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado a um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Eles começaram a falar que Jesus ressuscitou, que eles também que mataram Jesus, e começou a falar coisas assim tremendas, perdendo o medo, e a confiança começa a crescer em você, porque você sabe que Deus é contigo. Amém, queridos? E aqui nesse texto, o terceiro item que ele coloca aqui, ó, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Né? Escolher cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarreguemos esse serviço. O que é sabedoria? A sabedoria traz o quê? Aconselhamento. Sabedoria é aquela que Salomão tinha, né? Quando disse, foi uma mulher que não tinha um filho. Discernimento. Te dá sabedoria, te dá como você vai conduzir situações. Você não vai conduzir de acordo com o que você pensa. Uma pessoa fez uma coisa errada, brigou com você, você não vai brigar com ela, você vai usar da sabedoria de Deus. Você vai apagar, abrandar as consequências disso. Deus começa a mudar a nossa vida. O Espírito Santo começa a mudar e a sabedoria começa a crescer. É um dom de Deus. É um dos dons do Espírito Santo. E isso que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. E esse homem que foi escolhido, né? Esses 7 homens que foram escolhidos, está escrito aqui, o parecer agradou a toda a comunidade, no versículo 5. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Aí você vê no capítulo 7, como ele não só fazia ação social, mas como ele conhecia da palavra. Estevão deu uma aula sobre o capítulo 7 todinho, trazendo desde Abraão a Jesus Cristo, o Senhor da vida dele. E tremendo. Aí você consegue colocar aí quem eles escolheram. Um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo e de íntegro. Foi apedrejado, não se ligou, mas quando foi apedrejado, teve um resultado aqui que é tremendo, que todos observam aqui. Ele diz assim,
mas esteve cheio, no versículo 55, capítulo 7, versículo 55 de Atos. Mas esteve cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo dos céus abertos o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremessaram contra ele, lançando fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. Amados, aqui foi uma porta aberta para Saulo de Tarso se converter. Lucas nos escreveu isso aqui e não deixou isso aqui à toa. No capítulo 9, ele já comenta a conversão de Saulo de Tarso, que se tornou um apóstolo que escreveu a metade do Novo Testamento e que sistematizou todo o cristianismo, ou seja, trouxe uma forma da qual a gente entendesse o Antigo e o Novo Testamento e a vida com Jesus. É tremendo, amados. Então, Estevão teve um papel importantíssimo, E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Ou seja, não leve em conta o pecado de eles estarem me apedrejando. E como Jesus diz: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Cheio do Espírito, boa reputação, cheio de sabedoria. Deus abençoe vocês. Eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom estar aqui falando da Tua Palavra. A gente fica impressionado porque essa palavra também passa por nós. E a gente sente a presença do Espírito Santo. E essa presença vai aos lares que abrem a porta e recebem essa palavra. E eu estou aqui para profetizar na sua vida. Dizer: seja íntegro, tenha o caráter de Cristo. Seja abençoado em nome de Jesus, que todos serão alcançados dentro da sua casa. Todos. Não vai faltar nenhum. Paulo disse: crê tu e a tua casa será salvo. Toma posse, toma confiança nesse Deus maravilhoso. Fica na paz de Jesus. E amanhã tem oração da igreja às 6 horas da manhã. Sábado, às 7 horas da manhã, oração pela igreja. Em nome e por amor de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém?